Povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 10, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, a imutabilidade de Jesus Cristo. Nosso texto base, Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, onde a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus amados, o autor da Carta aos Hebreus está exortando os crentes a se acautelarem acerca das falsas e estranhas doutrinas, e ele faz isso recomendando-os a se lembrarem dos seus antigos pastores, que lhes pregaram a palavra de Deus a fim de imitarem a sua fé. É nesse contexto que ele afirma a imutabilidade de Jesus Cristo, apontando que ele nunca mudou, porque ele é imutável. E nesse aspecto destaca-se 3 verdades solenes que todos nós precisamos compreender. A primeira verdade, o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Interessante. Ontem ele foi o Cristo da profecia. Todo o Antigo Testamento apontava para ele. Ele é tudo nas Escrituras. Para você ter uma ideia, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era um tipo dele, a Arca da Aliança e os objetos que dentro dela estavam era a sombra dele. As festas de Israel anunciavam a ele. Os sacrifícios eram prenúncios do seu sacrifício perfeito. O sábado apontava para ele, o único que oferece descanso verdadeiro para a nossa alma. Portanto, Jesus Cristo é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã. Ele é o verbo que se fez carne, o Filho do Altíssimo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos ter isso em mente e compreender: Jesus é o mesmo ontem, ele não mudou. Mas a segunda verdade solene que o escritor da Carta aos Hebreus aponta é que Jesus Cristo é o mesmo hoje. O mesmo que habitou com o Pai em glória excelsa antes que houvesse mundo, o mesmo que criou todas as coisas e as sustenta pela palavra do seu poder, o mesmo que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor, o mesmo que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, andando por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Esse mesmo está conosco. Ele é o mesmo que voltou ao céu, derramou o Espírito Santo e está sentado no trono como o governador do universo. Ele é o mesmo que está à destra do Pai e que exerce a gloriosa função de sumo sacerdote e advogado do seu povo. Portanto, ele é o mesmo. Ele é o mesmo em seus atributos e o mesmo em suas poderosas obras. Ele é o pastor e o bispo de nossa alma. Ele é o refúgio verdadeiro, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a razão suprema da nossa vida. Nele não há nenhuma sombra. Em seu caráter não há qualquer variação. Ele é o Rei da Glória, diante de quem se curvam os exércitos celestiais. Ele é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja. Ele é a porta da salvação, o caminho para Deus, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Ele é o mesmo que triunfou sobre os principados e potestades lá na cruz, e ele está conosco. Ele é quem nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Portanto, você, querido irmão que compõe a família Adeluz, deixe isso ficar impregnado na sua memória. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo é o mesmo para sempre.
é o mesmo eternamente. O escritor da carta aos Hebreus pontua isto. Há plena consistência na pessoa de Jesus Cristo. Ele nunca mudou, nem jamais mudará. Ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e será para sempre. Seus atributos são os mesmos, suas obras são as mesmas. O que ele fez, ele faz, também continuará fazendo. Ele nunca desistiu de ser o Redentor poderoso para salvar e perdoar. Ele nunca abriu mão da sua graça suficiente para redimir pecadores mortos em seus delitos e pecados. Ele pode tudo quanto ele quer. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele cumprirá cada promessa feita. Ele consumará a história, levando-a ao seu desfecho final. Ao fechar as cortinas do tempo e abrir os portais da eternidade, ficará notório que ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinará soberano e gloriosamente com a sua igreja pelos séculos eternos. Por isso, irmãos, afirmamos, portanto, que de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele tem às suas mãos o universo na palma. Ele governa sobre as nações. Os reinos deste mundo estarão sobre o seu governo e ele reinará para sempre, porque ele nunca mudou e jamais mudará. Portanto, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Esse é o Cristo que adoramos, esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Cristo que devotamos a adoração. Significa dizer que ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado a regras e ele não está limitado às circunstâncias. Não está limitado ao tempo porque ele está em todos os lugares. Ele não está limitado a regras porque ele tem todo o poder. Ele não está limitado às circunstâncias porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas. Portanto, querido irmão, reflita sobre essas verdades e lembre-se, nosso Cristo é o mesmo, não mudou. Sirva-o com alegria, adore-o com verdade, cultue com um coração sincero e dedique a ele toda a sua vida, toda a sua devoção e toda a sua gratidão. Que o eterno Deus continue agraciando a sua vida e até amanhã em o nosso próximo devocional.